Bom, pessoal, começar aqui com a teoria de Down, tá? Que é uma das principais bases da análise gráfica, tá? Eu acho muito importante, me baseio só exclusivamente assim na teoria de Down e mais alguns outros conceitos. Assim, nada tem uma confirmação sozinha para mim. Eu tenho que ter 4, 5 confluências aí para me ajudar eu tomar a decisão. E aí a gente vai passar tudo. A mais importante mesmo é a teoria de Down. Hoje, né, 2020, é válido já está desde 136 anos atrás, tem validade, né, já tem a mesma coisa, não mudou nada. A única coisa que mudou é o volume, tá? O volume e a situação atual, o mercado é 100% online. Então, isso aí que foi mudado da época que era começou o Charles Dow, né? Criou, né, o chartismo, a teoria de Dow. Então, o que mudou aí, ele aborda o volume. A gente não vê muito volume, então, mas a gente vê a movimentação do preço. Isso aí ajuda a gente reagir nas nossas tomadas de decisão. A gente não adivinha nada, pessoal. A gente não quer saber nada. A gente só reage aos movimentos. Quando a gente aprende a reagir aos movimentos, a nossa assertividade vai lá para casa dos 80%. Quando a gente não tenta, não, o preço vai para cá, não, o preço não, a gente vai para 80%. Por quê? Da tomada de decisão vem o 100% de ganho. Não precisa ter 100% de ganho. Tá? Existem estratégias ali de stop curto que com 50% de assertividade e 50% de erro ali, assertividade, erra 50% e tal, você consegue tirar dinheiro também. Tá? Então aí que a gente vai encaixar ali na frente o gerenciamento de risco, planejamento do seu trade, tá? Por quê? O day trade, principalmente no futuros, que a gente vai abordar mais, que é o mini índice e mini dólar, ele tem os seus riscos muito potencializados pela alavancagem. Ele é muito alavancado. Então, por isso que essas pessoas entenderem o tamanho dos lotes, juntamente com teoria de Down, análise de tendência e tudo mais, ajuda você eliminar isso aí e, junto com um tratamento da conta. Você tem que ter um tratamento, um plano para você seguir a sua conta, para você levar a tua conta de qualquer nível. Uma conta pequena, levar ela para cima, crescer, de uma conta aí grande, você fazer todos os dias aquele X valor, entendeu? Então, isso aí a gente vai abordar para você ficar claro para vocês. Vamos começar com a teoria de Down, tá? Os índices descontam tudo, tá? E os índices descontam tudo. Descontam o quê? Os índices, o preço desconta tudo. O quê? Tudo que é catástrofe, tudo que é fatos inesperados, tudo já está precificado ali no gráfico, tá? Por exemplo, agora, a gente está vivendo a pandemia, isso aí foi precificado, né? Teve aquela queda grande, né? Teve a queda grande, foi precificado. A gente teve lá no 11 de setembro, lá o, o, o fato lá da Torre Gêmeas também, que são fatos, assim, atos divinos, né? São chamados de atos divinos, que a gente não consegue prever isso aí. Então, tudo isso aí vai ser precificado no gráfico aí, tá? O gráfico desconta tudo. Calamidade pública, informações e tudo mais, tá? Dessa forma, a relação oferta e demanda está refletida diretamente no preço. A gente tem que entender, a oferta e demanda está ali refletida a partir dessas situações, tá? O índice, o índice já possui o seu valor, já descontou os eventos futuros e tudo, que a imensa maioria não conhece, tá? Ele já descontou tudo ali. Então, por quê? Por que a gente tem que ficar prestando atenção todo dia em notícias? Entendeu? Por que a gente tem que estar prestando atenção em outros fatos? Eu vejo muitas pessoas analisando o gráfico, tá lá seguindo o gráfico, mas está pensando, porque vai acontecer isso e tal.
Você não tá para adivinhar as coisas. Você tá para olhar para o gráfico e tirar proveito do que ele mostrar para gente, tá? Você vai olhar para o gráfico e tirar o melhor proveito do que ele está mostrando para gente. Tá? Aqui é o seguinte, ó. O que a gente vai ter aqui? Primeiro esse princípio, tá? Os acontecimentos inesperados, tal, e tudo mais. Segundo princípio, as 3 tendências do mercado. Charles Dow, ele classificou as tendências e tendências primárias, secundárias e terciárias. A tendência primária é a tendência principal do mercado. É um movimento longo, que pode ser de alta ou de baixa, e que não existem regras matemáticas exatas para definir o tempo de duração das tendências. Geralmente, elas duram aproximadamente de 1 a 2 anos. Deixa eu botar o gráfico aqui para a gente olhar. Se a gente perceber aqui, ó, tendência primária de baixa, primária de alta, primária de baixa, primária de alta, tá? Se a gente observar essa tendência aqui, ó, levou 1 ano, essa aqui levou quase 1 ano e pouco, e essa de queda aqui, de baixa, já levou um pouquinho mais, tá? Levou um pouquinho mais. É a primária. A secundária. A secundária. Essa tendência intermediária aqui, que dura entre 3 semanas, que essas tendências secundárias, que duram entre 3 semanas a alguns meses, tá? Alguns meses. Lembrando que a gente não tem, né, aqui, ó, 3 semanas, sempre a gente observa a favor da tendência o negócio, tá? Sempre a favor da tendência. Então, essas aqui são as nossas tendências secundárias, tá? E a terciária, que elas fazem parte das secundárias, só que são os movimentos menores. Em média, eles duram até 3 semanas, tá? Em média, eles duram até 3 semanas. Tá, mas por que eu tenho que saber isso? Por que eu tenho que saber isso? Por que eu tenho que aprender um negócio desse? Porque você quer saber sua tendência, onde você está no momento. E aí você às vezes está numa tendência, por exemplo, o índice estava numa consolidação, e você quer fazer lá uma compra, uma venda, num desespero em tomar decisão. Se você às vezes está observando uma tendênciazinha dessa, você segue a tendência principal, você aguarda o preço chegar sempre num ponto para tomar as melhores decisões. E é isso que as pessoas às vezes se confundem, estão numa operação boa e não deixam o preço se desenvolver. Às vezes estão uma posição excelente, principalmente naqueles dias de tendência, que são poucos dias, né? A gente tem uma média aí de estatística aí, que em tendência, o preço fica de 17 a 21% do mês, num trade direcional. O resto é tudo trade consolidado. Isso é mini índice, tá? Mini índice e mini dólar. Então, se a gente observar isso, a gente já começa a não errar tanto nos trades, tá? E a gente não fica com essa, eu vou vender aqui, vou comprar aqui, vou vender aqui. O certo, por que a gente estuda isso? Para simplesmente a gente aguardar o melhor ponto. Você não precisa fazer 30, 50, 100 trades. Tem gente que faz muito trade, cara. Não precisa, tá? Não precisa. A gente tem que tentar eliminar o risco para perpetuar o ganho. É muito melhor a gente ganhar dia a dia, um pouco que seja, mas não ficar abrindo buraco, cavando buraco da perda, tá? Então isso aqui vai possibilitar o quê? Se você identificar a tendência que você tá, a tendência principal, por exemplo, no mini índice aqui, a gente estava uma tendência de alta.
A gente estava uma tendência de alta. O preço está aqui. Tá? Você vendeu, você sabe onde é que é seu stop. Por quê? Ele rompeu a secundária e aí que entra as linhas de tendência. Quando você começa a aplicar as linhas de tendência, você sabe toda vez que ele rompe uma linha de tendência, ele busca outra. Tá? Toda vez que ele rompe uma linha de tendência, ele busca a outra. Ele rompeu a secundária, ele busca a primária. Ele rompeu uma terciária, ele busca a secundária. Então ele sempre vai fazer esse movimento. E vai ficar fácil de você identificar o mercado. Vou dar um exemplo aqui. Você está aqui numa tendência primária. O preço, a gente ignora o que aconteceu para frente, só para a gente, a caráter de estudo aqui, né? Aí você tem uma tendência secundária aqui, ó. Uma tendência secundária. E você tem uma tendência terciária. Legal. Você, quando identifica um topo, e você identificou um fundo aqui, ó. Aquilo já existe. E você quer saber o que ele vai fazer para frente, o que pode acontecer? Se você vender aqui antes, o que você pode acontecer com o preço? Ele continuar seguindo a secundária, tá? Se ele romper o fundo, romper a linha, não é o fundo só, é romper a linha de tendência, ele vai seguir buscando o quê? A primária. Qual que é o medo das pessoas? Essa oscilação aqui, às vezes você entra numa operação mal posicionado e o preço está oscilando, ele vai vir. Ele tende a vir. Só que para você deixar acontecer, você às vezes tem que aceitar um stop de segurança, principalmente stop de segurança, que vai ficar aqui atrás do movimento. Atrás do movimento, stop de segurança. Stop financeiro é o que vocês usam quando vocês enforcam o preço sempre. De acordo com a conta, usam um stop X ali para enforcar o preço. Tira vocês de muitas operações. Só que, de acordo com a conta, consegue gerenciar melhor essa conta para você ganhar mais dinheiro. Então você vai perceber sempre, inclusive depois eu vou abordar as linhas curtas, né, as micro tendências, shorts, do intraday, do day trade, que você vai conseguir sair de uma linha e acreditar que ela vai buscar outra. Aí, logicamente, quando você começa a usar as linhas junto com a observação linear dos suportes e resistências, você consegue ter uns trades mais certeiros. Aí você vai aplicar, aí vocês vão começar a entender a Fibonacci e aplicar isso aí junto com a teoria de Dow e tudo mais. Você vai englobar a matemática junto com a teoria. Aí vai fazer a coisa acontecer, vai acontecer seu financeiro, em suma. Tá? Mas por isso que a gente estuda a teoria de Dow e essas tendências primárias, secundárias e terciárias. Tá? A gente analisa a teoria de Dow aqui também da seguinte forma. O preço aqui, a hora que ele deu a compra aqui, a hora que ele deu uma compra aqui, ó, rompeu a tendência. Um dos princípios da teoria de Dow é bem básico, é que ele é assim, o mercado permanece na tendência até a tendência for rompida. É simples, não é? Mas durante o trade, você lá está no day trade, o preço está numa consolidação, fica lá um mês numa consolidação. Aí você quer comprar, vender, comprar. É só olhar para trás, dá um zoom no mercado, assim, dá um zoom nele, olha para trás, vê o que aconteceu e busca suas referências. Você começa a buscar suas referências no mercado. Por isso que a gente trabalha a amplitude do preço. Você tem que trabalhar em cima de referências. É isso, às vezes, que a pessoa quer comprar, vender, fazer lucro. Calma, cara. Calma. Identifica seu stop, identifica o que está acontecendo no momento, tá? Para você não ser levado ao erro na hora que você está fazendo uma operação. Vai ter stop? O stop é fundamental se você quiser ter assim, uma carreira assim, bem duradoura aí no mercado. Você tem que, às vezes, aceitar o stop. E, às vezes, você vai perder seu dia. Pode ter sido o melhor dia que você fez dinheiro no dia. Se você, às vezes, não se comportar no dia, você vai ser o pior dia para você. Você vem
do melhor para o pior em segundos, em tomadas de decisões. Isso aí eu vou abordar para frente, mas tudo isso é englobado nessas situações, tá? Então, aqui assim, ó, mas a hora que quebrou a tendência, tá? O que a gente vê no mercado? Como que é o comportamento na teoria de Down dos grandes que movimentam o mercado, dos grandes participantes do mercado aí? Os insiders entram aqui, tá? Os insiders entram aí. Quando o preço já atinge um certo patamar aqui, tem um rompimento de um topo, alguma coisa assim, quem começa participando do mercado aqui? São os grandes investidores, são vocês, com entendimento, e já conseguem identificar algumas coisas aqui no mercado, vocês começam a entrar participando do mercado, para começar a buscar os melhores pontos, traçarem as estratégias, aí vocês entram no mercado, vocês compram, vocês vão fazendo grana e tal, vocês vão entendendo o que o preço está fazendo. Quando o preço, por exemplo, aqui a gente está vendo um gráfico longe, né? O gráfico diário vendo longe. Isso aqui é aplicado no day trade, você vai ver no day trade isso aí, acontecendo essa movimentação rápida de sobe e desce e tudo mais, só que tudo é a mesma fração, só que no lapso temporal menor. Então é isso também que faz a diferença, você entender o lapso temporal da coisa, tá? Que não, às vezes você está tão ansioso para comprar, vender, e você não está observando o lapso temporal. Esse lapso temporal, a gente leva um tempinho para entender. Se você entender o que a gente vai falar agora para você, e saber que, inclusive até dentro de uma operação, a gente quer clicar ali e fazer o trade em segundos, ele dá muito dinheiro. Só que às vezes ele vai demorar 1h40, 1 hora. E esse lapso temporal aí que te consome. Entra uma carga de adrenalina, principalmente para o iniciante, entra uma carga de adrenalina muito grande e ele não aplica a leitura do que ele está vendo. Por quê? Porque ele errou. Por isso que daí o gerenciamento, novamente a gente cai no gerenciamento, o gerenciamento da conta é importante. Por que você lá com 2, 3 mil reais na conta, você entrou lá com um contrato. Cara, com 2, 3, 4 mil reais com um contrato, praticamente você nunca vai estragar a conta. Praticamente você nunca vai detonar a tua conta. O problema é chegar nisso aí e bater sem contratos. O problema é entender isso aí, o tamanho dos lotes também. Tá? Porque se você tiver um mínimo de leitura gráfica, entender que é visual, gráfico é visual, e aplicar isso aí, vai ter uma melhor tomada de decisão. Tá? Então, o que vai acontecer nesses casos aqui? Aqui entram os investidores experts, tá? Eles já entram aqui, os investidores experts, tá? Eles já entram mais bem posicionados, tá? Quando o mercado começa a chegar aqui, foi o que ele rompeu um topo, tá? Em tese, ele rompeu um topo aqui, ó, tá? Quando a galera observa muito esses rompimentos de topos e fundos, então ele rompeu o topo, aí tá todo mundo otimista demais, ó, rompeu o topo, o mercado agora ele vai, que nunca mais ele vai sair, nunca mais ele vai cair. E o pessoal vai. E a última puxada aqui é a hora que o pessoal chega. Isso aqui é a euforia do mercado. É euforia. É a hora que tá no Jornal Nacional, é a hora que tá todo mundo falando, é a hora que todo mundo é investidor. Todo mundo nessa época aqui, ó, todo mundo é investidor. Todo mundo sabe tudo, todo mundo investe, todo mundo ganha dinheiro. Por quê? O mercado tá em alta, né? Então fica fácil, em ações principalmente. Você compra e larga, o negócio dá dinheiro todo dia. Compra, larga, o dinheiro vem todo dia. Compra, dá tudo certo sempre. Todo mundo sabe tudo, todo mundo consegue fazer tudo. Aqui, o mercado tá na euforia, todo mundo comprando, tal, tudo feliz. É a hora que, tipo, a gente tem que estar esperto. Por quê? Isso depois eu vou mostrar no gráfico menor a importância de a gente observar atrás aqui os topos e fundos. A gente identificar mesmo os topos e fundos relevantes. Para você esperar os momentos para você tomar decisão. E esperar os momentos, gerenciar melhor o trade
um setup. Não, quando chegar aqui eu faço isso, mais tantos pontos. Não. Eu vou ensinar vocês onde colocar o stop no ponto correto, onde deixar o alvo correto, e você vai ganhar essa paciência de esperar esses pontos. E lógico, a gente vai aplicar alguma estratégia de parcial, tal, para você sempre estar garantindo um ganho, mesmo não saindo sua operação até o final, você vai ganhar dinheiro. Essa é a ideia, tá? Quando não é uma operação boa, quando você fez tudo certo, analisou certo, entrou certo, mas você enforcou ali, por algum motivo enforcou o preço, ou não aceitou stop, e você estragou a operação, depois a operação vai no alvo, tá? Porque daí você não está sozinho no mercado e acontece muitas coisas, tá? Então aqui entrou euforia. Todo mundo estava comprando topo. Agora o mercado vai, porque rompeu o topo e tal, 300 mil pontos e não sei o que, e pum. Aqui o que acontece? O mercado entra em pânico. A galera que comprou no topo, vê o negócio cair nos 5, 10%, ele começa a desfazer das posições e assumir prejuízo. Aí o negócio cai mais, os caras em desespero começam a ir. Aquele investidor que comprou aqui, ele está realizando aqui, ó, ele está realizando aos poucos. Ele se comprou bem, ele está realizando aos poucos. Ele até compra um pouquinho mais, mas ele está realizando aos poucos. Ele geralmente sai das posições, ele começa a sair das posições aqui, ó. Ele começa a sair das posições. Aí aqui ele já vai zerando total as posições. É a hora que o cara desinformado entra aqui no topo. E ele é pego de surpresa, ainda mais nesse processo que a gente viu aí da pandemia, esse fato de calamidade pública, tudo mais sendo precificado aqui. Então aí entra em pânico, todo mundo vai vendendo, vai assumindo prejuízo e não sei o quê, não tem a paciência para entender o lado da correção do movimento, tá? Se a gente observar sempre as tendências e tudo mais, a parte mais básica da teoria de Down, que é a tendência, saiu de uma tendência, busca a próxima. Se ele romper essa tendência, qual que é válida? Se ele rompe esta tendência, a gente já começa a observar qual? Esta tendência aqui. É essa tendência aqui que vai importar para a gente agora. Ah, mas como que eu vou saber que ele vai... Olha, ele está vindo buscar a tendência. Ele ainda não saiu da tendência, ele está num pullback, né? Pullback do movimento. O preço está numa tendência de alta, ele vem retornando o movimento contrário. Esse é o pullback do movimento. Toda vez que ele faz o movimento contrário, é o pullback do movimento, tá? Então aqui a gente traçou a linha e estava seguindo com ele. A partir do momento que ele deixou um fundo anterior, ele já começa o quê? Mudar. Apesar de ser uma tendência de baixa, o preço está onde? Em um pullback do movimento. Até onde? Até o toque da linha de tendência. Aí a gente sempre vai observar onde o preço está, qual que é a nossa referência. Por isso que se a gente identificar os melhores pontos de suporte e resistência, a Fibonacci trabalha aqui dentro. A Fibonacci você consegue fracionar os movimentos, só que ela vai trabalhar bem como? Você identificando seus suportes e resistências, suas máximas e mínimas, seus topos e fundos, você consegue alinhar essa Fibonacci aqui na frente e você não pode descaracterizar a tendência. Você está numa tendência de alta e você vai aproveitar esses pontos para comprar e vender e estopar no ponto certo. Mas você não pode descaracterizar essa tendência. Você não pode deixar de observar qual tendência você está. Tá? Tem um momento que o mercado não está em tendência. O mercado anda em ciclos, né? Então a gente tem o ciclo de alta. Aqui é só para a gente identificar esse lance do pânico, tá? Da teoria de Dow. O lance do insider, que é o investidor que pega o primeiro movimento, que eles têm informações privilegiadas e tudo mais. Aí tem o lance dos investidores profissionais que entram no momento certo, no preço mais barato, começa a desfazer das posições.
e o amador, né? Quem entra, e o louco de mercado, não é só o amador. Existe, além do amador, o louco de mercado. É tratado dessa forma mesmo, é o louco de mercado, que é o cara que vai lá e vai na empolgação, o mercado já subiu tudo, ele já vai metendo o dedo comprando mais, ele sempre joga lá um apartamento, joga um carro, joga o FGTS fora. Ele joga todo o dinheiro fora. Por quê? Porque ele faz sempre de qualquer jeito, observando a notícia, opera observando lá que o que vai, o repórter que só tem informação atrasada vai passar para você. Por isso que o primeiro viés a ser eliminado é da notícia. Quem opera gráfico não opera notícia. Opera notícia, outros tipos de técnica. A gente não opera notícia, tá? Então, que fique bem claro que a gente faz reação ao movimento. E a reação está dentro, às vezes, das linhas de tendência, junto com você observar os topos e fundos, os suportes e resistências lineares aí, tá? Eu vou ensinar vocês como observar esses suportes e resistências, as linhas de tendência também de forma bem tranquila e fácil de aplicar, tá? Outra coisa da teoria de Dow, que eu só não vou abordar o volume, que eu não falo muito do volume, a teoria de Dow fala do volume, tá? Eu não vou abordar o volume não, porque dentro da nossa sistemática a gente analisa o movimento do preço. O movimento do preço e o volume vem quando você está com um movimento forte, o volume é o dia que você vai ganhar bastante dinheiro. Quando não está com movimento forte, aquele movimento leve, só que se você respeitar tendências e tudo mais, seu gerenciamento, você vai entender que ele vai no seu ponto, só que ele vai mais devagar, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem influência de robô, influência de cara com muito dinheiro, tem muita coisa no mercado, tá? Que pode impactar nas nossas decisões, tá? Aqui, ó, desse gráfico mesmo, olhando longe, daqui a pouco eu vou botar pertinho, eu vou fazer para frente o candle a candle e tudo mais, para vocês pegarem. Só que é necessário a gente entender a tendência. Isso aqui é fundamental. Você não fazer trade contra o seu negócio. Você não pode ficar fazendo trade errado, trade contra, tá? O que a gente vai observar aqui? O princípio da confirmação da teoria de Dow. Eu vou com o gráfico mesmo aqui e observar isso com vocês. Se a gente jogar aqui atrás, a gente tem um fundo, certo? A gente tem um fundo aqui, tá? Se a gente jogar aqui o primeiro topo que ele fez aqui, ó, o primeiro topo que ele fez aqui, a gente já tem uma marcação aqui, certo? Aí aqui, ó, ele já desceu, já caiu aqui, deixou um topinho aqui. Beleza. Tá, beleza. Aqui, ó, tem um fundinho aqui, ó, ele veio, fez um fundinho e repicou. Eu vou observar todos esses pontos aqui, ó. Eu vou observar todos esses pontos, certo? Todos os pontos de topos e fundos. O que o preço faz no princípio da confirmação da teoria de Dow? O preço, ele testa, tá? Ele testa, se você observar todos os topos e fundos, ó, topos e fundos, tá? Se você observar, aí você vai ver no maior e vai para o menor e tudo mais. Se você observar todos os topos e fundos, ó, certinho, todos os topinhos e fundos aqui, todos eles têm um reflexo na frente. Se você jogar para trás aqui, vai ter o reflexo para frente. Como que é observado esse princípio da confirmação? O preço aqui, ó, ele rompeu uma tendência. Lembra que um dos princípios, né, o preço, né, rompeu uma tendência, ele muda de tendência. Então, se ele rompeu essa tendência aqui e ele não rompeu esse fundo, olha como a gente vai reagir ao mercado. Você vai observar o fundo anterior. Ah, eu não entendi esse fundo. Então, observa esse aqui, ó. Você observa esse fundo. Se você quiser botar um stop, soma esse com esse, observa o meio dele, deixa seu stop atrás desse meio. Tá? É uma forma para você ter um stop de segurança, tá? É uma forma de stop de segurança, não é um stop, às vezes pode ser um stop caro, tá? Mas rompeu a linha de tendência e rompeu um topo. Como que eu faço o princípio da confirmação? A gente tem dois tipos, tá? Tem os dois tipos aqui do princípio da confirmação aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui.
Isso aqui é para a gente enlaçar todo o conteúdo, tá, pessoal? A gente vai, a gente vai abordar isso aqui para vocês isso aí tem que estar firme na cabeça. A gente tem um preço que está vindo aqui, testou, ele testou aqui, ó, rompeu, testou, confirmou, confirmou, rompeu o topo, confirmou, rompeu aqui, ó, o candle mais baixo, confirmação. Esse é o princípio da confirmação da teoria de Dow, tá? O preço veio, testou, tá? Rompeu o topo, rompeu o topo, rompeu o topo aqui, ó. Rompeu o topo aqui, confirmou. Confirmou, pessoal? Tá? Entendeu? Confirmou. Ah, mas às vezes não é de imediato. Sim. Se ele não for de imediato, você não precisa comprar no topo. Você vai perceber que quando ele já você tem um topo e fundo, você vai sempre reagir ao movimento anterior. Se você tem o topo e fundo, isso aí é tudo para você entender a Fibonacci também, tá? A origem, o porquê que você respeita esses movimentos da Fibonacci. Quando você tem uma amplitude inteira aqui, um preço inteiro, um movimento completo, onde ele já rompeu um ponto, onde ele já rompeu o topo e fez a confirmação, você sabe que aonde ele fez a confirmação aqui, o preço ele pode vir trabalhar, ultrapassar esse ponto e seguir para o próximo fundo, tá? Ou ele rompendo a tendência e o topinho anterior, ele pode vir buscar o quê? 50% e reverter, fazer a confirmação aqui embora. Pode fazer o contrário, né? Ele pode fazer o contrário, confirmação embora, o stop seu ou tá aqui ou tá atrás anterior, tá? Stop seu ou tá aqui, descolado sempre da linha ou do movimento do topo anterior, ou atrás do ponto anterior, para você deixar o preço andar. Rompeu o topo, proteção no zero, deixou andar, tá? Então, por que que você... Esse é um dos princípios básicos, só que assim, por que é difícil de você aplicar ele quando você não entende ele? Porque você quer fazer o trade imediato. Você não quer pegar o melhor trade do dia. Você vai lá e quer pegar o trade de qualquer jeito. O negócio descendo ali, você quer comprar, o negócio... Às vezes é para você comprar mesmo, e às vezes não, às vezes é para você seguir na tendência. Tá? Você vai ter que observar duas coisas sempre na hora que você vai fazer a operação. Onde estão os seus topos, onde estão os seus fundos, e qual que é a relação desse movimento com o contexto anterior. Você vai ver a relação desse pequeno movimento em relação ao anterior. Se você não descolar, não descaracterizar ele do resto, você sabe que isso aqui, essa fração do preço aqui, ela está participando de todo um contexto anterior, de todo o resto. Ela não é uma parte isolada. Onde está o erro quando o cara setapiza uma coisa? Ele chega aqui, ele só olha a ponta do preço, ou só o movimento do dia. Ele não olha o que está acontecendo para trás. Ele só olha o movimento do dia. E aqui, ó, aqui a gente vai começar a observar isso aqui, ó, as confirmações. Se você já tem, ó, você tem um topo aqui, você tem um topo aqui. Onde que está a confirmação? Rompeu, testou, você pode comprar aqui, saber que ele pode voltar no 50%, tá? Aqui você observa que você tem um topinho aqui atrás, tá vendo? Seu stop pode estar aqui, ó, atrás desse fundo, ó, atrás desse primeiro fundo. Se você tem um topo aqui, stop atrás do fundo, o que ele pode fazer? Ele pode testar aqui e voltar. Mas você não. Você traçou uma shortzinha, uma linha de tendência curta, e um pontinho no topo, num topinho. Você verificou um topinho ali. Se o preço testou, você pode até vender aqui no topo do candle, se você estopar aqui atrás. Só que você não pode desconsiderar que o preço está numa tendência de alta. Aí você quer vender e o preço passou, você vai estopar. Então você vai observar depois o candle, que o mercado quer um candle, tá, pessoal? O mercado, você vê um candlezinho desse aqui, o mercado inteiro é um candle só, tá? Ele é um candle só. Ele tem uma mínima, ele tem uma máxima, tá? Ele tem uma abertura, um fechamento anual, se você vê anual, semestral, mensal, diário.
ele tem um começo, ele tem um fim. E todo dia é assim, e todo mês é assim, o ano inteiro é assim, é tudo assim. Se você entender essa fração dentro do day trade, vai facilitar a tua vida. Principalmente identificar o quê? Você está fazendo um trade aqui. Não desconsidera a tendência. Você quer vender aqui. Ah, legal, vou vender aqui. Por quê? Se você vender aqui, onde está teu topo? Está aqui. Onde está teu fundo? Está aqui. Se você vender aqui, você está próximo da onde aqui? Você está próximo da onde? Está próximo de 50%? Ah, legal. Se passar de 50%, você estopa. Ah, não vou estopar. Ah, então não entra na operação contra a tendência. Por quê? Aqui que está o negócio. Você está entrando aonde na operação? Contra a tendência. Se você entrou próximo da linha, tá? E o preço não rompeu o fundo, próximo da linha na compra, o preço não rompeu o fundo, a chance de você ganhar dinheiro é muito grande, tá? Por quê? Entre esse ponto e os 50%, aí ele vem onde? Na metade da Fibonacci. Certo? Então você vai ver o princípio da confirmação aqui acontecendo, rompeu o topo, princípio da confirmação, ele veio testar de novo, tá? Então isso aqui é uma micro tendência dentro da tendência principal. Então você não ignora onde você está, o contexto anterior, não ignora a tendência e você observa as suas referências. Por isso que você observa a referência da Fibonacci, que é a máxima, mínima, 50%, metade da metade. E aí você vai conseguir pegar as confirmações dentro dela. A Fibonacci vem dessa parte de confirmação. Vem dessa parte de você ter a contextualização da amplitude e ter os pontos de correção. Por quê? Pontos de correção, pontos de confirmação na correção. Qual que é o ponto que vai prejudicar e vai atrapalhar vocês? Vai ser praticamente quando ele vem assim, ele rompe e volta um pouco mais. Quando ele volta um pouco mais para e não faz um movimento perfeito, que é o que acontece agora na maioria das vezes. O preço, por isso que eu falo, ó, o ponto de correção, que é o ponto dos 50%, aquela linhazinha verde que vocês veem lá, é um dos pontos de correção, só que ele pode ter esse ponto de correção aqui, no 50 dos 50. Ele pode chegar nesse ponto aqui e fazer a correção. Por isso que, dependendo de onde você vai entrar, e aí a gente vai abordar isso nas estratégias, você vai conseguir entrar, calcular stop, calcular quantidade de lotes, para você sempre diminuir o seu risco e aumentar a sua assertividade. E principalmente observar a sua tendência. É isso a importância de você ter os conceitos fixos na sua cabeça. É fundamental ter tudo isso definido. Aí a pessoa, mas eu sei a teoria de Down. Aí eu volto a perguntar, por que você não ganha dinheiro, então? Se você sabe a teoria de Down. Por que você não aplica, então? Ah, é que eu espero isso, mais tantos isso. Beleza. O bad boy, pessoal, vai servir para você ter paciência no trade. Você vai ver, é a leitura do mercado setupizada. Você vai ler o mercado setupizado, você vai ver a situação, você vai clicar, mas principalmente você vai observar a sua tendência. O bad boy é um trade de tendência. Então você vai observar muito suas tendências. Então você vai sempre observar a sua tendência principal para aplicar ele. Tá? Ou a principal, a secundáriazinha ali para você aplicar ele. Tá? Que daí você tira de letra qualquer situação. Tá? Então a dificuldade está nisso aqui, ó. Quando o princípio da confirmação ele vem desse jeito aqui, ó. Quando o princípio da confirmação, por exemplo, aqui, ó. Vou traçar aqui um suportão. Que é um suportão, tá? Já testou aqui, ó. Quantas vezes ele testou aqui, ó. Tá vendo? Ó, inclusive aqui. Isso aqui, ó, é o problema aqui, ó. Ele vem, tá? Testou. Aí beleza. Chegou aqui, você comprou. Você comprou, o preço desceu. Mas depois ele voltou aqui. Entendeu por que eu falo para vocês? Passou da linha X, é compra. Passou da linha para baixo, é venda. Até onde?
Aí você vai buscar referências para trás, fundos. Aí você tem uma Fibonacci, como já rompeu essa linha de tendência, você tem uma Fibonacci. Aí você vai ver, opa, 50, ó, esse aqui é o 50% da Fibonacci, ele vai certinho lá. Ah, isso aqui, ó, passou do 50, passou do 25 para baixo, eu vendo para chegar no 50. Se ele passar para cima, ou stop aqui, dou tempo do preço trabalhar e voltar. Se ele não voltar, meu stop está lá definido. Tá? Então é onde você se atrapalha, o que é onde? No movimento de consolidação. No movimento de consolidação, você acredita o quê? Melhor ponto de venda em cima, melhor ponto de compra embaixo. Passou, ou você vai ter teu stop, ou você vai ter a referência operacional da Fibonacci para você estar aplicando alguma estratégia aqui. Então, assim, a leitura é importante, ser um bom analista, você analisar bem é importante. Agora, execução de estratégia vem dessa observação. Lembrando que, dependendo do tamanho de conta, você vai ver o negócio ali oscilando. E ele oscila, às vezes, negativo, por você se antecipar as coisas. Por exemplo, aqui, você certinho, você deixou apregoado. Ah, mas eu posso apregoar a ordem? O ideal é sempre esperar o teste. Por quê? Porque o mercado nunca vem, bate assim, algumas vezes ele bateu e voltou com tudo. Se ele bateu e voltou com tudo, você aguarda um pouquinho, ele dá uma parada, ele forma o candle. A hora que ele formar o candle, você vai ter uma base de você entrar na operação. Então você está sempre esperando os candles se formarem, para você tomar a melhor decisão. Tá? Então aqui é o seguinte, sempre que vai atrapalhar o pessoal é isso aqui, ó. Você traça lá um suporte de resistência e tal. Então ele chegou, testou. Aqui eu deixei a compra e deu certinho, foi embora. Tá, beleza. Aqui você ia fazer a mesma coisa. Você tende a fazer a mesma coisa. Opa, aqui eu vou comprar. Você comprou, o preço, pum, caiu. Eu comprei aqui porque, ó, aqui é topo, ele veio aqui que eu acredito que ele vai fazer isso aqui, continuar a tendência. Só que antes ele fez o quê? Veio com tudo para baixo. Mas ele rompeu esse fundo, eu vou vender. Ele rompeu esse fundo, eu vou vender. Ele rompeu o fundo, pessoal, mas quando ele volta acima desse nível de suporte, isso aqui é um suporte, já tem esse fundo aqui. A hora que você já traça para frente. A hora que ele passa, simplesmente você observa esse nível. A hora que ele passar para cima, você compra após o quê? Um acúmulo e começar a deixar um ou dois alguns candles acima um do outro. Porque nos ciclos da teoria de Down, o que a gente observa? Os 3 ciclos aqui, ciclo de alta, ciclo de baixa, tá? E a zona neutra, né? Ciclo de alta, ciclo de baixa e a zona neutra. A gente observa que o preço nas confirmações, o preço está vindo, geralmente ele vem nos 50%, outras vezes assim ele vem no 25%, acumula um pouco, tá? E continua a tendência de alta, tá? Acumula, às vezes, uma super tendência, né? Tá? Ele trabalha dessa forma, assim, ó. Os ciclos vão trabalhar dessa forma. Como assim? Você vai ter o ciclo de alta, onde o preço, você vai sempre observar sua referência para trás. Você vai sempre observar uma referência. Depois eu vou explicar o que você vai fazer nos topos, tá? Nos topos você vai observar a tendência, tá bom? Então aqui, ó, você observa topos e fundos. Isso não pode ser ignorado no day trade também, tá? Apesar de maioria confundir vocês não podem ignorar esse contexto. Então ele está rompendo. Enquanto ele não romper o fundo, você vai ficar na compra. Você vai ficar o quê? Na tendência, tá? Você vai ficar na tendência de alta. Enquanto ele não romper, você está na tendência de alta. Então, essa tomada de decisão, e para melhorar a sua assertividade, você sempre vai esperar o preço fazer o quê? Chegar mais próximo da linha
para você fazer o trade. Tá? A hora que ele chega mais próximo da linha, ou próximo do topo, é a hora que você vai fazer seu trade. Tá? A hora que você vai fazer seu trade aqui, era para chegar mais próximo aqui, eu que desenho um pouco sem, tá? E o seu rompimento, suas confirmações estão aonde? No rompimento do topo. Ah, rompeu aqui, seu stop está aqui atrás, tá? Aí ele está lá, fazendo topos e fundos ascendentes, você está na tendência de alta. Você está na tendência de alta. Qual o momento que falha isso aí? A hora que ele rompe um fundo. A hora que ele rompe um fundo, tá? Aqui ele rompeu um fundo. O que acontece nessa região? A hora que ele rompe um fundo ou se iguala a um fundo, ele começa a fazer o quê? Zona neutra. A hora que ele não rompe mais o topo. Ah, mas aqui ele rompeu, mas não confirmou, certo? Por isso que daí você anota, marca um topo. Enquanto ele não confirmar, ele não segue a tendência. Voltou para dentro do range, observado sempre os topos e fundos anteriores. A hora que ele voltou para dentro do range, você tem que estar pensando em venda. O seu stop atrás do quê? Do topo anterior, do movimento anterior. Então você vai perceber que o mercado fica um tempo assim, até o quê? Ele romper o fundo. Rompimentos, quase todos os rompimentos, pessoal, vem após, na maioria das vezes, uns 4 vezes que ele testa. Umas 4. Ah, mas tem hora que ele vai de uma vez. Tem hora que ele vai de uma vez quando ele está onde? Quando ele está numa tendência já de reversão, numa tendência de baixa, por exemplo. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui ele reverteu a tendência. Tá? Aqui ele reverteu a tendência. O que é? Quando ele vai de uma vez? Ah, quando ele rompeu o teu fundo. Ele marcou um range. Por isso que vocês aguardam, você fica aguardando o movimento. O que você vai observar nesses movimentos? Sempre onde está teu fundo e está teu topo. Sempre teu fundo e teu topo. Se ele rompeu aqui, você vai buscar o quê? O próximo fundo ou o próximo topo. Ele sempre vai buscar, sempre você vai ter uma referência de fundo e topo aqui, ó. Zona de proteção, tá vendo o rangezinho que ele fez aqui atrás? Aqui na frente pode ser um rangezinho, ou ele pode testar só o topo e subir, ou ele pode testar aqui abaixo e depois subir, ou ele depois de testar aqui, voltar aqui num 25% ou 50%, ele pode continuar a tendência, tá? Então a reversão do movimento vem sempre quando ele rompe os fundos, tá? Rompe os fundos, ele volta a testar. Olha só como é o grande defeito aqui do pessoal, é isso aqui, ó. O grande erro é o seguinte, por isso que a gente fala, o preço foi, já perdeu a oportunidade. Se ele rompeu uma tendência que ele já foi, você perdeu a oportunidade. Você devia ter pegado o rompimento do topinho ali, ou de um candle anterior. Mas você não pegou. O que você vai ter que aguardar? Aguarda ele fazer um pullback, para você pegar, a hora que ele formar um topinho aqui, você entrar com stop barato, ou você pega o rompimento do topo e vai com ele. Só que o rompimento do topo, se você não determinar o seu alvo, onde está teu alvo? Se você pegar a onda anterior, se você sempre buscar observar a tua onda anterior, geralmente teu alvo aqui vai ser essa fração daqui, essa fração desse movimento aqui, para cima. Então, se você já andou 50% desse movimento aqui, o que te sobra aqui para cima? Mais 50%. Aqui tem um detalhe, ele pode chegar na metade, antes dessa metade, quando ele chega antes dessa metade aqui, o que o preço faz? Se ele romper tua linha de tendência, ele pode vir testar aqui, voltar na metade de cá, tá? E voltar no 100%. É isso aqui, esse tipo de movimento que atrapalha vocês. Porque ele é uma fração do movimento, é a fração da fração do movimento anterior. Ele só vem até 75 e ele volta antes do topo. É aquele segunda hipótese de confirmação. É isso que tem atrapalhado bastante as pessoas. Porque ele não chegou no total, ele chegou só no 75, ele voltou no 25. Em vez dele fazer o quê? Subir no 100% do movimento, voltar aqui, testar bonitinho o topo e continuar. É isso aqui que vai te confundir na hora. É isso aí que uma estratégia bem aplicada faz você ficar bem assertivo.
É nesse momento aí que vai fazer a diferença uma estratégia. Uma estratégia juntamente com um gerenciamento legal. Tá? Inclusive tomada de stop e tudo mais. Tá? Por quê? Porque às vezes você não esperou chegar no ponto. Não esperou. E quando chega no ponto também, se você não observar o contexto geral, aí você está fazendo um trade na tendência de alta, você está aplicando ele na mesma noção desse tendência de baixa, que é diferente. Esses 3 ciclos da teoria de Dow são completamente diferentes. Aqui você espera ele chegar para comprar, bota o seu stop e deixa ele andar, e deixa ele desenvolver. Deixa ele desenvolver, bota no bolso, tal, deixa ele desenvolver. Aqui é diferente. Por exemplo, aqui você está esperando o preço cair para você comprar. Aqui você está esperando o preço subir para você vender. Esse é o pensamento. Por isso que isso aqui é fundamental. Ó. Você identificar a sua tendência, suas tendências, é fundamental. Por isso que a gente traça as linhas de tendência e tudo mais. Para você não ser pego fazendo aquele trade. Ah, o preço foi aqui, você vendeu no fundo. Ah, o preço foi aqui, você comprou no topo. Tá vendo o erro? Observou a tendência? Ele está caindo, você está comprando. Observou a tendência? Ele está subindo, você está vendendo. O seu stop é mais barato. Se você observar topos e fundos, os topos anteriores, você vai observar que o stop seu está mais barato ali. É só esperar um gatilho e tudo mais, um teste, ele formar uns dois candles abaixo, você viu que a linhazinha está para baixo, fez os 2 candles para baixo, vendeu. Seu stop está atrás do candle anterior, você tem todo esse caminho. Se você esperar, se você perder o movimento, é só esperar ele chegar no ponto e fazer o trade. E não se confundir na tendência. Tendência de alta, você aplica, espera para ir com ele. Você espera para ir com ele. Você não fica, mas aqui chegar eu vou fazer um pullback. O pullback. Se você pode fazer o pullback, só que para fazer o pullback, calcula o tamanho da onda. Não vai me fazer o pullback no meio dessa onda. Deixa eu... Tá dando, não sei se... Ó, deixar grande aqui, esse ponto. Não vai me fazer pullback antes do fim do movimento. Se você sabe que você tem esse ponto aqui, que ele pode se repetir aqui, não me faça pullback aqui. Não me faça pullback aqui. Só me faça pullback aonde? No 100% do movimento. Mesmo que ele ande um pouquinho para cima, você vai ter estratégia para aplicar, para quando ele voltar a fazer o teste no topinho, que é o movimento inteiro, você consegue sair. Nunca faça pullback logo no rompimento. Começa a observar. Não é pullback. O pullback é quando ele testar aqui e começar a querer voltar. Aí você vende aqui, o seu stop está barato. Nunca antes do 100% do movimento. Mesma coisa que na venda. Ele está aqui voltando aqui, você já está querendo vender. Você chegou aqui, ele voltou aqui, eu vou vender mais. Não. Enquanto ele não chegar num fundo, ou enquanto você tem um movimento aqui de trás, ou observa aqui atrás algum range, nunca faça antes do movimento. Por exemplo, você tem uma pernada de baixo aqui, ó. Você tem uma pernada de baixo. Tirar essa seta aqui. Ficou poluído já, né? Você tem uma pernada de baixa. Antes da confirmação dessa pernada aqui, antes dele confirmar essa pernada aqui, você repete essa pernada. Ele vem fazer um pullback, né? Você repete essa pernada. Então você não vai me fazer compra aqui, nem aqui. Você vai fazer compra aqui. Se ele descer mais, ou você vai ter um stop curto, ou você vai ter uma estratégia baseada em alguma referência que você tem aqui, para você esperar um candlezinho, aí você compra e vem com ele. Tá? Por quê? Porque você está fazendo o quê? Contra-tendência. É proibido fazer contra-tendência? Não. Só que é muito mais vantajoso quando você é iniciante esperar o preço voltar e você tentar ir na tendência principal. Você espera voltar, vai na tendência principal. Espera voltar, faz um trade o quê? Mesmo se você errando, o preço está lento, de repente ele te dá uma pancada para baixo, ou o seu stop é bem pequeno. Só que quando ele vai, você deixa o negócio fluir. É isso que é o erro. Por isso que a gente estuda esses princípios da teoria de Dow e tendência e tudo mais. Para
para não se comprometer na hora da leitura. E é isso que atrapalha. Cara, 90% das pessoas não operam assim, não fazem isso. Elas não observam nada. Simplesmente abre o home broker, abre a plataforma, o que apareceu ali, eu acho que é compra, tal. Eu acho que é venda, tal. E se ferra. Então, quando a gente adiciona a nossas análises a observação da tendência e a observação dos princípios de confirmação, tira o viés da notícia, tira o viés de qualquer coisa, entende que está tudo precificado no gráfico, e se a nossa reação for o mais técnica possível, a gente consegue extrair o máximo de dinheiro possível. Tá? Eu vou no decorrer aqui, eu vou passar umas estratégias, inclusive, para a gente buscar valores, tá? Mas lá na parte de estratégia, eu vou abordar com vocês como a gente vai observar valores, tá? Teoria de Dow é isso aí mesmo. Acho que não tem coisa muito mais importante. O resto está gravado aí para vocês, tá? Tá gravado tudo aí para vocês já assistiram algumas coisas básicas, tá? E vamos pro candlestick. Vou entender